Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, mais uma semana reunidos para buscarmos a nossa formação. Como foi o exercício dessa semana? Conseguiu escutar mais? Aceitou os conselhos? Tem buscado essa esperança que Moisés encontrou em Jetro? Hoje, na nossa formação, vamos falar do perigo da inveja e o poder do perdão. Se a semana passada foi um pouquinho forçado, intenso e pesado diante das batalhas que travamos em família, hoje vamos encontrar nessa formação um refrigério de Deus. Aliás, tem sido assim todas as semanas. Vinde, Espírito Santo, na alegria de um novo Pentecostes. Vinde, aviva as nossas almas, abrasa o nosso coração, fortifica a nossa fé. Que a formação de hoje, Espírito Santo, nos leve a quebrar os paradigmas, os preconceitos, a destruir tudo aquilo que criamos a partir do nosso limite humano. Que essa formação dilate o nosso coração, amplie a nossa visão, abra os nossos ouvidos e nos dê esperança de um tempo melhor. Vem, Espírito Santo, incendeia também a nossa família. Se houver alguém da nossa casa que ainda não conhece, que ainda não está disposto a conhecer o caminho do reino, que não está lutando pela santidade, que não está servindo na construção de um novo céu e de uma nova terra, que essa pessoa seja impactada onde ela estiver. Se houver alguém perdido ou doente, que sejam encontrados e curados e voltem a viver o teu amor, a tua misericórdia. O Senhor está libertando pessoas que só têm tido tristeza ultimamente, decepção. Entregue agora para o Senhor. Não deixe que nada te impeça nessa formação desta semana de ser livre. Filhos e filhas, vocês que estão chegando pela primeira vez hoje na nossa formação, bem-vindos, bem-vindas. Lembra, a nossa meta é sempre trazer alguém novo. Vamos falar, pega aí a palavra, o perigo da inveja e o poder do perdão. Vamos juntos caminhar nesse encontro com Deus. Pega a sua caneta, papel na mão. Vamos juntos porque o Senhor vai nos dar hoje uma graça de encontro com o milagre, com a cura. Números capítulo 12, versículo de 1 a 6. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha, com efeito, tomado uma mulher etíope. Porventura, é só por Moisés, dizem ele, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E como o Senhor ouviu isso? Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria. E de todos os três à tenda da reunião, e eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda. Chamou Arão e Maria. Eles se aproximaram. Ouviu bem, disse ele, o que eu vou dizer? Será que há entre vós um profeta e eu lhe aparecerei em visão? Eu, o Senhor, é em sonho que lhe falarei. Mas não é assim a respeito do meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele lhe falo face a face. Manifesto-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Por que vos atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? A cólera do Senhor se acendeu contra eles. O Senhor partiu e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. Arão, olhando para ela, viu-a coberta de lepra. Arão disse então a Moisés: rogo-te, meu senhor, não nos faça levar o peso desse pecado
que cometemos num momento de loucura e do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe, com a carne já meio consumida. Moisés orou ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés, se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias. Depois, olha só, depois será novamente reintegrada. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias, e o povo não se moveu daquele lugar, enquanto ela não foi novamente reintegrada. Depois disso, o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Farã. Meus irmãos, minhas irmãs, que a luz do Espírito Santo nos dê um entendimento. Meu Deus, que palavra forte. O Senhor quer, nesta formação, nos levar a um exame de consciência acerca da inveja, para ver se ela bateu a porta do nosso coração ou se ela já está entranhada. No trecho que ouvimos do livro dos Números, que acabamos de ler, percebemos como a inveja tomou conta do coração de Miriam, fazendo com que ela merecesse ser corrigida duramente melhor pelo Senhor. Certa vez, conversando com um sacerdote idoso, com larga experiência no atendimento às pessoas, ele me dizia, e não foi uma vez, foi com vários, que muita gente tem vergonha de se reconhecer invejoso e considera este pecado como um pecadinho. Só esquece se é que reconhece, porque quando não estamos dispostos a nos arrepender, não reconhecemos ainda. Acompanhemos agora, para a gente não ficar aqui tirando ilusões precipitadas, o que diz o Catecismo da Igreja, como ele nos esclarece sobre a inveja. Diz assim o Catecismo: a inveja é um vício capital, designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado à sua apropriação, mesmo indevida. Quando deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Santo Agostinho nos ensina que via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nasce o ódio, a maledicência, perceba como é verdade, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Assim, não nos resta dúvida de que o pecado da inveja é grave. Recordamo-nos do 10º mandamento que exige que seja banida a inveja do coração humano. Quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento do rei Davi, contou-lhe a história do pobre que só possuía uma ovelha, tratada como se fosse uma filha, e do rico que, apesar de seus numerosos rebanhos, tinha inveja dele e acabou por lhe roubar a ovelha. Veja como é a inveja. A inveja pode levar aos piores crimes. Olha que crime bárbaro. E pela inveja, do demônio que a morte entrou no mundo. Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Nós combatemos mutuamente. E é a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram, por todos os meios, abalar o corpo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Declaramos-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras? Como pode? Olha como está a sociedade. Hoje não se fala mais das coisas boas, se fala do mal do próximo. Hoje não se dá boa notícia,
se destrói a vida dos outros. Diante desse pecado que queremos desenraizar do nosso coração, como pode ser a nossa atitude? Ou quais os passos a tomar? Filhos e filhas, a inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. O batizado lutará contra ela mediante a benevolência. A inveja, porém, muitas vezes, do orgulho, o batizado se exaltará no caminho da humildade. Assim, aprendamos a fazer 3 passos na nossa luta contra a inveja. Primeiro deles, preste atenção, ser profundamente grato a Deus por tudo. Eu fiz uma viagem para a Irlanda e nessa viagem sentou uma senhora do meu lado. E quando eu sentei no banco, ela disse para mim, hoje essa viagem vai ser uma operação de guerra, porque eu vou muito ao banheiro. E eu falei, meu Deus. Depois sentou uma outra mulher, uma paraguaia, com uma criança que chorou a noite inteira. E eu pensei, eu tenho que agradecer a Deus, porque quantos queriam estar no meu lugar nessa missão? Quantos queriam estar viajando, indo para países levar a boa nova, e Deus me escolheu? Não posso murmurar. Ofereci aquela noite toda para o Senhor em louvor. Que dia de graça, de bênção. Foi o primeiro encontro na Irlanda com muitos milagres. Segundo ponto que temos que aprender: romper em nós, através da oração, com todo e qualquer vestígio de inveja maligna que possamos ter contra as outras pessoas. Romper, cortar, fechar as brechas. Lembrar, o inimigo entra pela brecha, Deus entra pela porta que nós abrimos. Vamos abrir a porta do amor, do bem, do desejar ao bem ao outro e romper tudo aquilo que nos faz desejar as coisas do próximo. Terceiro, apagar por meio da oração todo o traço de malignidade que a inveja dos outros possam causar em nós. Buscar a libertação com oração de renúncia, de quebra de maldição, de reparação, com oração de amorização, com exercícios espirituais de amor, porque assim toda inveja que lançaram sobre nós cairá por terra. Desejar o bem do outro, e assim toda inveja que temos, ela se apagará. Então, meus irmãos, hoje podemos perceber o poder do perdão. Olha como é importante perdoar a todos, perdoar até os inimigos, perdoar até aqueles que querem a nossa morte. Quantas vezes vemos pessoas pedindo conselho, oração e nada acontece? Por quê? Não estão dispostos a perdoar. E as pessoas ainda dizem, eu não consigo, eu ainda não estou preparado. Ora, se eu não consigo, se eu não estou preparado para perdoar, como é que eu quero ser curado? Como é que eu quero ser perdoado? Na verdade, se a pessoa olhar bem para dentro de si, verá que sem perdoar está barrando a graça de Deus, a graça que Deus quer conceder, a graça que Deus tem para aquele momento, para aquela situação da vida. Nenhum cristão quer andar nas trevas, porque o cristão põe seus olhos em Cristo Jesus, que é a luz. Ora, se ele quer caminhar na luz de Cristo, como é que ele vai ficar nas trevas? É necessário viver a palavra do Senhor, dar o perdão para caminhar na luz de Cristo. São João diz, aquele que odeia seu irmão e diz que ama a Deus é mentiroso. Temos de caminhar na verdade de Cristo. Precisamos perdoar. Perdoar é nos libertar de todas as correntes negativas que nos prendem às pessoas, que nos fazem sofrer e chorar. Perdoar é ser livre e alegre. Quando você não perdoa, você é que sofre, você é que fica doente, você é que bebe o veneno. Teus adversários, teus inimigos não merecem o teu sofrimento. Então como fazer? Perdoe,
E quando você perdoa, se os teus adversários e inimigos não se arrependem, eles beberão do veneno. Façamos a nossa reflexão para entrarmos na oração. Que dia lindo essa nossa formação. Primeira pergunta de reflexão. Percebi dentro de mim traços de inveja nesta formação e por isso vou lutar contra as atitudes de inveja do meu coração, sabendo que este pecado rouba as graças que estavam reservadas para mim e para minha família? Segundo tema da reflexão. Tenho feito orações de proteção a fim de me resguardar do inimigo que pode ser invocado contra mim por aquelas pessoas que têm inveja de mim? Eu tenho sempre feito oração de descontaminação, quando chego e quando saio de todas as missões, quando estou próximo de casa, para que eu não leve a contaminação para dentro de casa. Outro ponto, decidi hoje pela formação, rezar e dar o perdão à pessoa que me ofendeu, que me agrediu, que abandonou e tantos outros males, e que há tanto tempo está presa no meu coração, aguardando esse perdão. Senhor, que todos os nossos inimigos sejam hoje livres de todo veneno, e que todos aqueles que nos perseguem sejam mais abençoados do que nós, por verem a tua graça em cada um de nós. O Senhor está tocando poderosamente. Eu vejo muitas pessoas que se arrastavam em muitos males, porque estavam prisioneiros da inveja, prisioneiros do ódio. Quantas pessoas sendo curadas de câncer, quantas pessoas sendo libertadas da insônia, da depressão, quantas pessoas hoje sendo livres de muitos, mas muitos mesmo, pesadelos, doenças físicas e espirituais, porque resolveram dar o perdão, perdoar sempre, perdoar ao ponto de dar a vida para que o outro seja feliz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa meta dessa semana é fazer uma boa confissão. Mandar mensagem de paz para as pessoas que criamos conflitos, que guardávamos no coração sentimentos mórbidos, sentimentos de vingança e até mesmo de não aceitação daquele filho, daquela filha de Deus. Façamos essa grande caminhada e nos encontramos todo dia na Eucaristia, na misericórdia e no Rosário. Ajude a missão, siga-nos nas redes sociais e participe dos nossos combates, YouTube, Facebook, Instagram, tudo Ironias Puldar Oficial. Também você pode baixar o nosso aplicativo, nele ser um assinante mensal ou anual. E olha, pode convidar novas pessoas para a semana que vem, para a formação, porque será de grandes milagres. Quanto mais você conquistar, mais conquistado por Deus será. E quanto mais conquistado, mais perdão, mais amor, mais alegria. Também quero te convidar a adquirir os nossos produtos, os nossos livros, materiais e assim sustentar a missão. Também pelo doações.ironispudaro.com.br ou agora mesmo fazendo o seu Pix no 4299-108-2740. Se conhece pessoas que têm um coração generoso, indique para elas ajudar a missão e você estará tendo méritos de evangelizador junto conosco. Deus te abençoe com parresia.